Oi, gente, tudo bem, gente? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Jesus falou isso, né? Jesus falou: quando vocês chegarem em algum lugar, levai a paz. Não leve tormento, não, porque de tormento o mundo está entupido. O mundo, sabe quando você ouve alguém falar alguma coisa, aquilo vem como uma flecha na tua cabeça e você tem dor de cabeça e tem um monte de sintoma, entendeu? Cadê o escudo? Cadê o escudo escrito aos Efésios? Né? Aos Efésios 10, fala do escudo completo que você precisa ter. Né? Você tem uma coisa que você precisa se defender. Então tá tudo completo lá, né, gente? Então, que a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor fala muito sobre isso. Né? Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando você ouve a palavra do Senhor, aquela coisa contrária que tenta inundar a tua mente, ela vai retrocedendo. E a paz de Cristo, o querer de Deus, começa a preencher o teu espírito, a tua alma. Entendeu? Você não vai dizer: eu já creio em Jesus, eu confiei em Jesus há um tempo atrás, já é suficiente para a vida toda. Não, você precisa o tempo todo estar se nutrindo de Deus. Você não pode colocar outra coisa na tua cabeça, na tua mente, no teu coração, porque senão você vai se ferrar, gente. A língua é essa. Se você quer saber, Deus falou coisa muito mais pesada do que eu estou falando, tá bom? Deus é tremendo. Deus não fala palavrão, Deus fala palavra grande. Deus fala palavra, entendeu? E com a palavra Ele fez o mundo. Criou todas as coisas, até os animais irracionais, Deus criou também, entendeu? E o ser humano Ele criou também com a palavra e com a ação dele, né? Bom, eu quero trazer para você agora, eu vou até incluir isso aqui, esse texto, essa mensagem que eu vou falar, no livro lá da playlist de Jezabel. Por quê? Porque fala um pouco lá do caso do Elias, entendeu? E eu vou completar um pouco mais esse assunto e vou incluir nessa playlist. Então você ouve lá, gente, ouça lá, entendeu? Em vez de ficar ouvindo coisa aí que não vai te dar futuro espiritual nenhum, ouça a playlist que eu falei lá, tá bom? E tem uns amigos também aí que falaram coisas interessantes da parte de Deus, tá? E eu gostaria de dizer o seguinte: já tá passando pão, pessoal aí buzinando, eu vou ter que desligar um pouquinho, talvez, né? E depois continuar. Olha, aqui, fiz um penteado assim meio sinistro, vou desligar um pouquinho, tá, gente? Já volto. Oi, continuando. Gente, aqui no livro, nos evangelhos falam, né? Acerca do batismo de Jesus. Já falei isso aí no livro na playlist aí de Jezabel, falei muito sobre o profeta Elias e por isso vou colocar nessa playlist. Vocês devem ouvir e assistir, tá bom? Participar aí. Então, aqui fala acerca do batismo de Jesus. Aqui, por exemplo, em São Lucas, no capítulo 2, 21, a partir do 21, fala, né? Que Jesus, quando se batizou, gente, eu já falei sobre isso, que Jesus queria o quê? Que o profeta Elias estivesse existindo ainda, né, e Jesus ser batizado por ele. Já falei sobre isso, só vocês ouvirem lá atrás, já falei sobre isso. Então, Deus então prepara aquele menino, né, o profeta João Batista, que é o último profeta, ele chega até o Novo Testamento e fecha o Antigo Testamento, né? Então, ele está ali para fazer o batismo de Jesus, né? E ele reconhece que ele não era digno. Ele falou: não sou digno de desatar, de abotoar, né? Tipo, os teus calçados, né? O sapato do pé, a sandália. Então, ele sabia disso, porque a missão seria para o Elias, né? Mas Jesus preparou para isso, para ele continuar uma coisa que deveria prosseguir, era o Elias, né? Mas Deus o arrebatou antes da hora, porque ele está falando que queria morrer. Porque quando você fala que quer morrer, você está incentivando outras pessoas a falarem a mesma coisa. E tem muita coisa para você realizar no mundo espiritual. No reino espiritual tem um material também, sabe? Tem muita coisa para você realizar em prol da obra de Deus, do nome do Senhor, em prol de vidas, sabe, gente? Então Deus não queria essa coisa assim, capenga assim, desse jeito, não. Ele tinha que entender o querer de Deus, ele nasceu para isso. Mas tudo bem, não põe o caso agora, né? Então Deus prepara esse menino também e ele dá prosseguimento no Jordão, tá? Por isso Deus tinha falado para Elias: fique no Jordão por um tempo, né? Então, e agora Jesus está lá no Jordão e ele é batizado no Rio Jordão. E o que eu quero dizer é o seguinte, gente, uma coisa muito interessante é que o Espírito Santo vai naquela hora. Gente, nada melhor, nada tão agradável do que o próprio Deus dar testemunho de você. Nada melhor, porque Jesus, olha, o próprio Deus falou, Jesus veio e ele separou o povo para que fosse testemunha dele. Porque se você não gosta de alguém, odeia alguém, que testemunho você vai dar daquela pessoa? Você vai tirar sempre uma casquinha para falar uma coisa ruim daquela pessoa. É ou não é? Jesus falou: cala a boca. Falou para alguém: cala a boca, não dá testemunho de mim não. Jesus até falou que tem um povo aí que eu não quero que ele fale nada de mim, porque eu sei que ele vai falar. Eles, né?
Eu sei o que eles vão falar, não mandam falar nada a meu respeito. Eles não têm autonomia para isso, não estão autorizados a falar nada de mim. Jesus falou, a Bíblia fala isso, o próprio Deus falou. Eles estão falando isso aí de mim porque querem falar, eu não mandei, sabe? Agora, então Jesus vai e separa o povo para ser sua testemunha. Jesus falou, aquele que me ama, sabe o que é você dar um testemunho de alguém que você ama? Deus falou, olha, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, sabe? A gente virá, a gente vai vir, né, no caso, e vamos fazer nele morar, vamos estar nele. Imagina você falando com uma pessoa e a pessoa conversando com você, quando vê não é uma pessoa praticamente, é a boca de Deus falando, porque Deus mora naquela vida, Deus mora naquela pessoa. Olha, o nosso Deus é tremendo, gente. Deus fala, aquele que me ama. Como você vai saber se alguém ama a Deus de verdade ou não? É se ele guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos. Você ama a Deus? Você guarda os mandamentos do Senhor? Então, é possível isso, tá, gente? Se Deus separou você para isso, em pleno século 21, né, gente? A gente tá, né? Então, é possível, em todas as épocas, em todos os tempos, é possível. Porque Deus deu essa condição, porque o maior amor quem traz é Deus, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações, entendeu? Então, tudo bem. Quando Deus fala, quando Jesus dá aquele testemunho, quando o Espírito Santo, né? Fiz meu penteado que meio sinistro aqui, Jesus, tá bom. Quando ele dá aquele testemunho acerca de Jesus, era necessário. E a primeira pessoa ali que precisava ouvir aquele testemunho era o próprio João Batista. Por quê? Gente, você só pode apresentar uma pessoa para outra pessoa se a pessoa não conhecer aquela pessoa. Você fala, olha, esse fulano é fulano. Essa pessoa é tal pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse o Elias que estivesse ainda existindo como Deus queria que fosse, porque Deus tem o querer absoluto e tem o querer condicional, né? Então, pode ser, entendeu? Então, se fosse ele que estivesse obedecendo a Deus e existisse ainda, aí, nesse tempo, Deus não ia precisar mandar o Espírito Santo em forma de pomba. Ia mandar de outra maneira, como mandou mesmo, né? Mas em forma de apresentando Jesus para ele, porque ele já sabia. O Elias conversava com Deus. O Elias tinha diálogo com Deus. Deus vinha e falava com Elias. Quantas vezes Deus falava, vai lá, apresenta-te a Acabe. E ele ouvia a voz de Deus. Acabe, vá com ele. Entendeu? Com esse pessoal aí que está chamando, ele falava muitas coisas para ele, ia falando. Então ele conhecia Deus e conhecia Jesus. Entendeu, gente? Porque eles eram juntos, estavam sempre juntos, Jesus e Deus, entendeu? Eles estavam sempre juntos. O Espírito Santo ainda não foi assim manifestado, nem Jesus também manifestado, mas estava lá, sabe? Às vezes uma pessoa não aparece, mas ela está lá. Ela é conhecida, ele é conhecido. Estão entendendo? Então o Elias conhecia Jesus e conhecia Deus. Estão entendendo? Então, não nem precisa Deus falar, ó, esse aí é o meu filho amado. Eu gosto dele, eu amo o meu filho. Entendeu? Deus falou isso porque era Deus falou isso na hora do batismo porque era o João Batista que estava lá. João Batista não conhecia. Tá? Ele nasceu depois, conforme eu já falei para vocês, expliquei em detalhe aí para trás, né? Então, ele falou isso, ele tinha conversa muito bem nítida ali com o Elias. Entendeu? Porque ele tinha a responsabilidade de estar lá no Jordão para batizar Jesus mais tarde. Porque Deus é tremendo em seu agir, gente. A gente não consegue imaginar um pingo, uma gota do que Deus pode fazer e faz, né? Então, Jesus estava lá, aí Deus falou, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Porque Deus não estava com Jesus empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga é assim, você está perto da pessoa porque tem que estar. Se não pudesse, não estaria perto de fulano ou beltrano. Mas a Bíblia fala que tem que suportar uns aos outros, né, gente? Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Deus gostava de Jesus. Olha, meu filho, ele estava aqui o tempo todo, eu desprendi para ele salvar vocês, mas esse é o meu filho amado. Então ele falou isso, mas foi para o menino entender, o João Batista, porque para Elias não precisava falar isso, que ele já sabia, mas ele quis morrer, então ele rebateu ele antes da hora. Eu já expliquei isso, tá, gente? Está indo playlist para trás, não ficar repete o tempo todo, né? Mas aí o que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte, que o Pedro, gente, também Deus falou isso para Pedro, porque a responsabilidade que Pedro teria, ele não tinha que fazer a obra de Deus porque ele achava que era assim. Talvez, não, ele tinha que ter uma certa convicção na alma, no espírito, aquela certeza. Então também Deus falou para ele, para Tiago e João, né, que você me fala a memória, e lá em 2 Pedro, né, está escrito, ele mesmo falando, deixa eu ver aqui na Bíblia Sagrada, em 2 Pedro, capítulo 1, o 17 e 18 diz assim, o 15. Mas também eu procurei em toda a ocasião
que depois da minha morte, Jesus falando, né, tenhais lembrança destas coisas. Aqui em Pedro falando, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, né, não era bem isso que eu lembro, eu estou lendo muito, né? Artificialmente compostas, né? Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Não era isso que eu tinha que ler, mas foi importante ler, né? Vimos a sua majestade. Como que ele poderia falar isso se ele não tivesse a total certeza? Como? Deus, gente, deu aquela absoluta certeza para o apóstolo, para os apóstolos, para ele falarem com convicção. Nada a fazer esses apóstolos existirem, sabe, gente? Então, aí diz mais, o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, no 17, fala assim: porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, né? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho comprazido, né? E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aí eu falei, meu Deus, tá. Deus falou no batismo, dando testemunho de Jesus. Você já recebeu o testemunho de Jesus? Eu recebi testemunho de Jesus, gente. Quantas vezes ali na época, no grupo da mocidade, sentada lá, e eu ouvindo o Espírito Santo falar diversas vezes, dando testemunho de mim, eu falo, meu Deus, eu que tenho que dar testemunho do Senhor, eu quero testemunhar cada dia do Senhor, né? E ouvindo Deus falar cada testemunho absurdo a meu respeito. Eu estou falando do Espírito Santo, eu não estou falando de outras bocas não, sabe, gente? Porque o ser humano, se puder te derrubar, vai te dar uma derrubadazinha, sabe? Mas ouça o que Deus está querendo falar e está falando, né? Então ali, meu Deus, eu via, né? Meu Deus, esse Pedro dando testemunho, ele falando, no Monte Santo, a gente viu lá o próprio Deus dando testemunho. E quando isso aconteceu? Foi no monte, ali na transfiguração, sabe? Quando aparece Moisés e Elias, ali junto com Jesus, né? Ali, então Jesus se transfigurou, apareceu ali em 3. Você já viu alguma coisa acontecer na nuvem? Bem nítida para nunca mais deixar dúvida? Pois é. Diz a palavra do Senhor, que veio da nuvem. Ali a palavra veio da nuvem e falou ali, cadê? Onde está escrito aqui? E falou com eles ali. E eles ouviram, né? Aquela voz que falava com eles, né? E dizendo, este é o meu filho amado. Então o Pedro, que teria a chave, quem teria a chave era o Pedro, sabe? Ali, né? Então o Pedro tinha que estar no meio do pessoal que ouviria essa palavra também. Porque a responsabilidade, gente, era muito grande que ele assumiria. Tá? Não é essa responsabilidade que a gente está vendo no mundo aí não, tá? No mundo inteiro. Falando que não sei quem é aí, que tem a chave e não sei o quê. Pedro hoje não está com a chave Pedro hoje não manda chuva não, tá, gente? Porque tem gente que fala, é Pedro que manda. Não, ele já passou, não está com essa ele partiu. Deus entregou a responsabilidade a ele e todos seguiriam aquela missão de honrar o Senhor Jesus como o único Deus. Não colocar outro Deus além do Senhor Jesus. Tem que ter cuidado, sabe, gente? Senão vai dar uma confusão na tua cabeça. Então, daqui a pouco, né? Quer dizer, o Espírito Santo está pronto para nos esclarecer. Devemos estar atentos quanto a isso, né, gente? Muito bem. Então, o que acontece? O Senhor Deus deu esse testemunho acerca, né, de Jesus, aqui fala, olha, aqui diz em São Marcos, também, né, 9, fala assim, olha, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Porque quando a pessoa está assombrada, ela perde noção do que está falando. Ela não tem noção do perigo que está saindo da boca. Isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso. Precisamos estar atentos quanto a isso, né? Quanto às palavras que venham sair da nossa boca, né? Pois é. Aí diz assim, estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi, sabe? E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles, entendeu? Então ali eles precisavam presenciar aquela cena, aquele cenário, vamos dizer assim, né? Vendo Jesus, Elias, Moisés, entendeu? Porque ali Deus está agindo de maneira gloriosa, gente. Deus tem revelado a sua vontade, o seu querer, os seus propósitos, os seus desígnios, para que a gente possa entender que Deus trabalha muito esse negócio do entendimento. Você atualmente precisa estar esclarecido acerca do Senhor. Senão qualquer bobagem que falarem por aí, você está acreditando e depois você vai pagar caro por isso e não vai saber por quê, né? Pois é. Então,
Então, o Senhor fala aos nossos corações. Eu quero te dizer que Deus te conhece e é esse o tema que vai entrar aí, tá bom? E eu vou colocar esse assunto na playlist, como eu já falei, porque eu já comecei esse assunto, incluí esse assunto no assunto que se refere a Jezabel, tá bom? Que eu falei de Elias, né? Então, fechando um pouco mais esse assunto, eu vou colocar também esse assunto lá. Gente, que vocês tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e saiba que Deus, né, Jesus, através do Espírito Santo, tem dado testemunho a teu respeito. Que às vezes nem você mesmo se conhece, né? Você às vezes fala uma coisa, mas Deus está falando outra. Você precisa entender o que é que Deus está falando a teu respeito. E veja, a Bíblia Sagrada fala, né? É o manual. A Bíblia é o manual e Deus está trazendo. Às vezes você não está lendo o manual, mas alguém está te explicando o que está ali naquele manual. Você foi feito por Deus, só Deus te conhece. E Deus tem palavra lá profunda a teu respeito. Sabe, gente? Creia no Senhor, confie em Deus, ainda que tudo ocorra aparentemente ao contrário, Deus vai fazer isso aí contribuir para o teu bem. A Bíblia fala, né, que todas as coisas, quando fala todas as coisas, são todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tem gente que pensa que amar a Deus é, oh meu Deus, eu te amo, tu sabes. Oh, ai meu Deus, gente, meu Deus. Aquele que me ama é aquele que está guardando meus mandamentos. Você está guardando o mandamento, tem prazer no mandamento do Senhor, está meditando, refletindo, né? A gente está vendo uma pessoa falando um monte de baboseira por aí, oh meu Deus, cada coisa ridícula, Jesus, e está dizendo que está demonstrando o amor a Deus. Ah, meu Deus. Gente, vamos para a palavra, tá bom? A cada dia meditar no que Deus quer trazer e Ele tem trazido. E isso é para o teu bem, tá? Para o louvor do nome do Senhor. E fiquem todos com Deus e muito obrigada, até a próxima, gente.